E aí, amigos do canal Por Dentro da Eletrônica, tudo certo? Hoje, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre algo que você deve ter muita curiosidade. O que fazer quando temos problema de solda fria em BGAs? Lógico que vamos falar isso depois da vinheta. Então, por favor, roda a vinheta. Bem, o nome BGA ele é dado porque esses tipos de componentes ele usam aquilo que nós podemos dizer como pequenas esferas para fazer os contatos elétricos. Claro que essas esferas são à base de estanho e também prata, uma liga muito conhecida internacionalmente chamada de lead free. Algo que é muito interessante a respeito desse tipo de liga de solda é que ele apresenta maior tempo de fusão ou uma maior temperatura de fusão. Porém, apresenta uma dureza muito maior do que as ligas que eram baseadas em estanho e chumbo. E isso provoca muito defeito nesse tipo de componente, um defeito bastante conhecido que é o problema de solda fria. Mas o que nós podemos fazer para resolver esse tipo de defeito? Bem, amigos, a forma correta de se trabalhar com isso seria aquilo que nós chamamos de rebale, que nada mais é do que a retirada desse processador para fazer a substituição de todas as esferas que se encontram embaixo desse componente. E também, claro, devemos colocar uma esfera que é uma esfera com uma liga nova à base de estanho e chumbo, que apresenta consequentemente menos dureza, e isso faz com que esse defeito de solda fria não apareça mais. Porém, o equipamento para se fazer esse tipo de trabalho ele é um pouco caro, e muitos reparadores convencionais não têm esse tipo de equipamento. E o que acontece é que quando se deparam com problemas como esse em teu laboratório, simplesmente condenam a placa, que é, claro, o procedimento mais fácil. Mas, pessoal, agora nós vamos mostrar para você uma coisa que pode salvar o teu dia. Pode salvar você de ter que condenar definitivamente uma central que usa esse tipo de componente. O procedimento que vamos fazer aqui, claro, não é 100% garantido, pode ser que de fato não resolva, mas é uma das últimas possibilidades que você tem para tentar reparar esse módulo. O procedimento ele é bem simples e trata-se do reaquecimento do componente BGA. Mas como que a gente pode fazer esse procedimento de uma forma segura? Bem, a central que vamos utilizar para esse tipo de procedimento é uma central 4DF, muito utilizado na linha Fiat. Seu fabricante é a Marelli. E essa central foi escolhida porque, notem na imagem que ela tem um processador com as características que dissemos. É um processador com encapsulamento BGA e ela apresenta alguns sintomas clássicos quando temos esse tipo de defeito. Ela não está com a luz de ejeção acendendo no painel, também ela não comunica com scanners ou equipamentos diagnósticos e uma outra coisa muito importante que só nos prova que temos problema em processador. O equipamento que nós usamos, o ST10, ele não está comunicando com esse módulo. Assim sendo, nós vamos precisar fazer esse procedimento nela. Então, vejamos como fazer. Vou usar um multímetro para fazer esse trabalho e também um termopar como este. Vamos usar para fazer a verificação de temperatura em cima do processador. Dessa forma, vamos colocar o multímetro na escala de temperatura, que nesse caso é essa escala aqui. E para ligar o meu termopar nesse multímetro, eu vou precisar desse adaptador. É um adaptador que contém duas garras jacarés e dois pinos desse para que eu possa encaixar ao multímetro. Então vou fazer essa ligação. Vou ligar as garras jacaré no meu termopar, dessa forma aqui. Porque alguns multímetros já têm o local ideal para trabalhar com o termopar, mas o meu preciso colocar nos bornes de conexão das pontas de prova. E aí vou colocar os bornes de conexão aqui no multímetro para conseguir monitorar a temperatura. E nesse multímetro a escala de temperatura é essa que eu estou mostrando aqui. Segundo passo muito importante é que eu devo proteger os componentes que estão em volta do processador. É muito importante eu proteger esses componentes para que não voem quando aplicar calor sobre o processador. E para proteger esses componentes, nós vamos usar essa fita.
Essa é uma chamada fita térmica, também conhecida popularmente como fita Kapton. Ela é uma fita que suporta até 800 graus de temperatura. Então vamos pegar pequenas tiras dessa fita e desse jeito aqui, ó, colando sobre os componentes, nós vamos protegendo todos eles que estão aqui bem próximos do processador. Fazendo isso, galera, eu vou garantir que nenhum componente se perca quando eu aplicar calor. Todos sabem que quando uso a estação de retrabalho, a vazão de ar produzida por ela é o suficiente para levar um capacitor, para levar um resistor embora. E são peças muito pequenas que, se eu perder, posso dizer adeus. Dificilmente eu vou encontrar elas. Agora eu preciso colocar esse termopar no componente, que eu vou esquentar aqui no processador mesmo. Então vou colar um pedacinho da fita aqui nesse termopar. Desse jeito. E agora, galera, a gente vai colar esse termopar em cima do processador, tomando cuidado para que uma pequena parte dele fique à mostra para poder receber a temperatura. Para esse procedimento, a gente vai usar a estação de retrabalho convencional, a estação SMD. Mas para isso, a gente primeiro tem que tirar essa ponteira. A gente vai usar uma Philips. E eu preciso deixar aqui sem ponteira para que a vazão de ar não seja muito forte. Tem que deixar o meu equipamento desse jeito aqui. Agora vamos ligar a estação de retrabalho. E a vazão de ar nós vamos colocar aqui, ó, no máximo, em 8. Não se assuste que o procedimento é assim mesmo. Porque sem aquela ponteira a vazão de ar ela é muito baixa. E a temperatura, nós vamos trabalhar aqui em mais ou menos 350 graus. Essa é a temperatura limite em que o BGA deve ser submetido. Quando o LED começar a piscar, todos sabem que ele atingiu a temperatura de trabalho. Agora nós vamos fazer isso, aplicar a estação de retrabalho sobre o componente e ao mesmo tempo monitorar a temperatura usando o multímetro. Devemos trabalhar conforme a imagem está mostrando aí. Precisamos trabalhar em movimentos circulares em cima do componente, cuidando para que a temperatura não ultrapasse 250 graus até 280 graus. E um detalhe muito importante, eu tenho que fazer isso por um tempo razoável, um tempo de mais ou menos 3 a 4 minutos. Esse é um tempo mais que o suficiente para que o estanho lá embaixo no componente se derreta e eu consiga reparar o defeito de solda fria. Bem, e esse foi o procedimento. Agora preciso fazer o teste no simulador para ver se resolveu ou não, ou tentar entrar com o scanner para ver se vai ter algum sucesso ou não. Como nós dissemos, esse é um procedimento que pode ou não resolver esse tipo de defeito. Claro que se não resolver, você não vai perder nada porque a central já estava condenada. Bem, espero que vocês gostem do vídeo, espero que tenha ajudado. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí embaixo. Também, amigos, deixe o seu like que isso ajuda bastante a gente. E eu vou deixar para vocês desse lado mais 2 sugestões de vídeos. Um que nos ensina como trabalhar com o equipamento ST10 e o outro que nos ensina como fazer um procedimento de solda em componentes que têm a base aterrada. E mais vídeos com sacadas muito interessantes como essa que acabamos de passar para vocês, vocês vão encontrar aqui no canal Por Dentro da Eletrônica.